Olá, amados irmãos e diletos ouvintes da Palavra de Deus. Mais uma vez, com muito carinho, eu cumprimento você com a paz do Senhor. Seja bem-vindo aqui ao nosso Almoçando na Presença do Senhor, que está começando agora. E hoje é sexta-feira. Tá todo mundo feliz, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, entrando para um fim de semana maravilhoso, onde o poder, a palavra e a presença de Deus vai acompanhando você, vai entrando aí na sua vida aqui através do nosso Almoçando na Presença do Senhor. E para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou Mibson Alvarenga, sou missionária na cidade de Nova Serrana, no estado de Minas Gerais. Louvo a Deus, sirvo a Deus na Igreja Pentecostal, Deus das Nações. E o nosso pastor é o pastor Elvis Nunes, a quem nós já aproveitamos aqui, cumprimentamos. Pastor Elvis, a paz do Senhor, meu querido, seja bem-vindo ao Almoçando na Presença do Senhor, juntamente com a sua digníssima esposa, a missionária Aureliana. Sejam bem-vindos aqui ao nosso Almoçando na Presença do Senhor. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a vida de cada um de vocês. Deixa eu cumprimentar você, meu querido. Deixa eu cumprimentar você, minha querida, que está chegando agora aqui no nosso Almoçando na Presença do Senhor. É para você que nós fazemos o Almoçando na Presença do Senhor todos os dias com muita alegria no nosso coração, e você é sempre muito bem-vindo aqui, em nome de Jesus. Cumprimento também nosso querido pastor Damião, grande levita, grande homem de Deus, a diaconisa Neide, a sua esposa, né? A missionária Rose, missionária Valda, todos os irmãos, membros e congregados da Igreja Pentecostal, Deus das Nações, aqui em Nova Serrana, também lá em Contagem. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Sejam abençoados pelo poder do sangue de Jesus. Hoje nós estamos chegando ao capítulo de número 5 do livro de Lamentações. E o capítulo de número 5 é o último capítulo. Acabamos hoje o livro de Lamentações. Mas deixa eu só te lembrar, eu falei isso a semana toda. Lamentações é o 25º livro da Bíblia. Foi escrito pelo profeta Jeremias. Tem 5 capítulos. Cada capítulo possui 22 versículos, sendo eles escritos em ordem pelo alfabeto grego. Aliás, perdão, alfabeto hebraico. E Jeremias escreve todos eles assim, começando da primeira letra, segunda, terceira, até a 22ª letra, que são 22 letras que tem o alfabeto hebraico. Porém, o capítulo de número 3, ele estava de veras inspirado, e ele vai fazer essa sequência 3 vezes, tendo então o capítulo de número 3, 66 versículos. Mas o capítulo de número 5 do livro de Lamentações é o único capítulo que Jeremias conserva unicamente a quantidade de letras do alfabeto hebraico. Vai ter aí 22 versículos, mas esse ele não quis escrever por ordem alfabética. É o único capítulo que não é escrito pela ordem alfabética, pelo alfabeto hebraico, mas ele manteve as 22 letras, ou seja, os 22 versículos. Então, eu já lembrei você, nós já estamos todos antenados, vamos fazer leitura da palavra de Deus. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 5, que diz assim a palavra do Senhor para mim e para a sua vida, que entra agora na minha casa, na sua casa, no nosso lar, no nosso trabalho, aonde você estiver, que a palavra de Deus, que as bênçãos do poder de Deus e do Espírito Santo de Deus alcance a sua vida. Oh, glória a Jesus! Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Lamentações, capítulo de número 5, versículo 1 até o versículo 5 diz assim: Lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido, e considera e olha o nosso opróbrio. A nossa esperança, a nossa herança passou a estrangeiros, e as nossas casas a forasteiros. Órfãos somos agora sem pai. Nossas mães são como as viúvas. A nossa água é por dinheiro que a bebemos. Por preço vem a nossa lenha. Os nossos perseguidores estão sobre os nossos pescoços. Estamos cansados e não temos mais descanso. Bom, você sabe que desde o primeiro capítulo do livro de Lamentações, Jeremias está descrevendo todo o sofrimento que o povo de Judá estava sofrendo por conta da desobediência, por conta dos seus erros, por conta de suas escolhas e alianças, por conta do pecado. E sendo assim, Deus não gosta e não concorda com nada daquilo que eles tinham feito, e Deus acaba se enfurecendo com todos eles, e é por conta disso que vem a dor, a luta e o sofrimento.
Este é o último capítulo, como nós já dissemos aqui, do livro de Lamentações, que infelizmente está acabando hoje. E ele também, como eu também já disse, é o único capítulo que não está escrito, acreditem? Não está escrito em ordem alfabética, segundo o alfabeto hebraico, que foi a ordem pela qual Jeremias achou para escrever o livro de Lamentações. Porém, mais uma vez, só para lembrar, para ficar gravado aí na sua cabeça, porém, ele manteve os 22 versículos. Lamentações foi escrito assim, ó, pensadinho no que ele estava fazendo. 22, 22. Quando chega no terceiro, ele faz 22 3 vezes e depois 22 e mais 22. Foi só assim que ele escreveu Lamentações. Este poema, esse quinto poema, que ele escreve o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, tudo em forma de poema, escrito por Jeremias, é um apelo ao grande Deus, ao Deus de Judá, ao Deus de Israel, para que Deus livrasse o povo daquele sofrimento que eles estavam passando, mesmo que por conta da desobediência. Quem de nós um dia não erramos, não pecamos, fazemos escolhas erradas, talvez alianças erradas, como foi o caso de Judá, e muitas das vezes por nossas escolhas, pelos nossos erros, acabamos conquistando a ira de Deus para a nossa vida. E muitas das vezes Deus deixa acontecer algumas coisas na nossa vida para que nós saibamos quem somos, para que nós lembremos de quem Ele é. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Ao longo do capítulo de número 5 do livro de Lamentações, o profeta vai expondo aí toda a tristeza, todo o desgosto, toda a angústia, todo o sofrimento passados pelo povo de Judá, que o povo de Judá estava vivenciando naquele momento. O capítulo de número 5, ele já começa fazendo um grande apelo ao grande Deus dos céus, o Deus que tem todo o poder e autoridade. Era o Deus que eles criam, que eles aprenderam a servir desde cedo, mas que eles, no meio do percurso, acabam se corrompendo. Mas agora, reconhecendo diante de Deus que eles erraram, que não deveriam ter feito o que fizeram. Você já sabe o que eles fizeram, eu estou contando aqui desde o primeiro capítulo. Eles erraram, pecaram, escolheram mal, fizeram o que não era agradável diante dos olhos do Senhor. E uma das coisas que mais desagradou a Deus foi as alianças que eles fizeram com as nações pagãs, que tipo o Egito, o povo assírio. E então Deus acaba se desgostando disso, acaba se entristecendo com aquela população, ou seja, com a nação de Judá, e eles acabam pagando um preço muito alto pelas escolhas erradas que fizeram. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Quando o profeta Jeremias, ele vai dizer assim, olha, lembra-te, Senhor, do que aconteceu conosco ou do que tenha sucedido com a gente. Ele está fazendo um clamor desesperado aqui para dizer para Deus assim, olha, Deus, se lembre da gente, não se esqueça de todo o sofrimento que nós já passamos até aqui. Nós sabemos que erramos, nós sabemos que pecamos, que escolhemos mal. Nunca o povo de Judá devia ter feito aliança com os egípcios, nunca o povo de Judá devia ter feito aliança com os assírios. Nós não devíamos ter nos corrompido, devíamos ter mantido fiel e invicta em nós a esperança do Senhor, a tua palavra, a tua presença, e confiando somente no teu poder. E agora eles voltam a Deus e pedem a Deus perdão. Jeremias começa o capítulo de número 5 do livro de Lamentações dizendo para o Senhor, para ele se lembrar de todo o sofrimento que eles tinham passado. O que eles queriam de volta é rever a presença de Deus, é rever a graça e a glória de Deus para a vida dele. Então, isso era um pedido para que Deus se lembrasse que o povo estava sofrendo, que o povo estava amargurado, mas que Deus fizesse alguma coisa também pelo povo, que tirasse o povo daquela dor, daquela luta e daquele sofrimento. A paz do Senhor, Vanusa, seja bem-vinda, Deus abençoe a sua vida. O clamor do povo de Deus, daqueles dias de sofrimento, da queda de Jerusalém por conta da desobediência, era tão grande, mas tão grande, que o povo se encontrava em uma situação assim, como eu vou explicar, muito, mas muito triste. Todo triste que você pensar em mais um tiquinho. O povo de Judá e o povo de Jerusalém, sua capital, eles já haviam perdido as suas terras, as suas casas, os lares já não existiam mais. Porque depois que Jerusalém cai, depois que Deus deixa de apoiar, deixa de guardar, deixa de proteger Jerusalém, Judá,
o povo cai em ruínas. Então o que acontece? Até os portões da cidade agora são abertos e facilita a entrada de seus inimigos. E agora aquele povo ele começa a ser humilhado, começa a apanhar, começa a ser escravizado. A situação era tão terrível e eles estavam passando por tanta dor, por tanta luta, por tanto desespero, por tanto sofrimento, que a situação deles era assim, não tinha um mínimo de dignidade humana em canto nenhum que você olhasse. Era trabalhos forçados, as mulheres eram violadas, as crianças foram pegas para fazer trabalhos forçados, os adolescentes, os jovens e até os velhos. Ninguém tinha dignidade em canto nenhum. Tudo aquilo que eles haviam aprendido diante de Deus, agora naquele momento estava sendo corrompido pelos teus inimigos e eles não tinham muito o que fazer. E a dor, o sofrimento, o desespero e até mesmo a revolta era muito grande. Ali dentro de Judá, naquela pequena nação, havia imperado a falta de esperança, talvez a falta de fé. Ninguém mais estava acreditando que eles podiam se livrar daquele problema que eles mesmos provocaram quando se rebelaram contra o Senhor, quando fizeram péssimas escolhas, quando pecaram, quando erraram, quando se uniram a nações pagãs que o Senhor não aprovou a maioria das coisas que fizeram, e por conta disso eles começam a sofrer a consequência de suas escolhas. Todas as cidades de Judá, inclusive Jerusalém, havia sido duramente abalada, perseguida, desolada, destruída, para ficar assim mais entendido, ficou totalmente destruída por conta do erro. O povo estava sobre um jugo terrível dos seus opressores, que eram seus inimigos, e estavam totalmente cansados daquela situação. Estavam verdadeiramente esgotados, abalados com aquela situação. E quem nunca passou por algum problema, mesmo que a gente tenha tomado mesmo escolhas erradas, temos errado aí na nossa escolha, no nosso trajeto, e aí a gente começa a sofrer as consequências desse erro. E agora Judá estava passando por isso. Muitas das vezes a gente sofre, a gente chora, e a gente olha para um lado e para o outro e não vê sequer uma esperança. Talvez Judá estava até pior do que essa situação aí que eu estou falando, porque Jeremias ele tenta procurar riquezas de detalhes para nos explicar como eles estavam sofrendo. E todo jeito que ele explicava, ele achava que ainda estava pouco, porque o sofrimento ainda era maior, e ele tentava, sempre no capítulo seguinte, colocar para mim e para você como era grande o sofrimento deles. Livro de Lamentações, meu querido, é o que nós estamos lendo hoje, capítulo de número 5, o último capítulo do livro de Lamentações. Vamos ler a partir do versículo 6 até o versículo de número 10, diz assim a palavra do Senhor. Aos egípcios e aos assírios, estendemos as mãos para que nos fartassem de pão. Nossos pais pecaram e já não existe, e nós lembramos de suas maldades. Servos dominam sobre nós, ninguém há que nos livre das suas mãos. Com perigo de nossas vidas, trazemos o nosso pão por causa da espada do deserto. Nossa pele se queimou como um forno por causa do ardor da fome. É para você ver que situação que eles estavam vivendo. Era triste, era desesperador o que eles estavam vivendo. Agora, eles já tinham noção. A gente percebe que quando Jeremias explica isso, a gente percebe que o povo de Judá tinha noção do tamanho do estrago que haviam feito, do tamanho do erro, do pecado, das consequências que agora estavam enfrentando. Agora, eles sabiam que todo o seu sofrimento era resultado das ações que eles tinham praticado, que eles tinham feito no passado, e a principal delas era a aliança que eles tinham feito com o povo, com nações que Deus não aprovava, tipo os egípcios, tipo os assírios. Deus não aprovava esse tipo de aliança e ainda assim foi feito. Eles se uniram a essas nações pagãs
E no momento em que eles se uniram a essas nações, o que eles entendiam é que eles iam receber agora a ajuda da parte dessas nações. E ao receber a ajuda dessas nações, perderam a principal ajuda, que era a ajuda de Deus. Aleluia! Existem alianças que nós fazemos nas nossas vidas que realmente não valem a pena. Quando a gente for fazer qualquer coisa, quando a gente for tomar qualquer decisão, até a Bíblia nos aconselha isso. A gente tem que pôr todos os nossos planos e todos os nossos projetos nas mãos do Senhor, para que tudo dê certo. Acredito que por Deus ter se enfurecido desta maneira contra eles, eles fizeram tudo da sua própria cabeça, não consultaram Deus em canto nenhum e todo mundo sabia que Deus não aprovava as alianças com os egípcios e nem as alianças com os assírios, e mesmo assim foi feito. Queriam ser ajudados pela outra nação e perderam a ajuda de Deus. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Mas, lendo e meditando no capítulo de número 5 do livro de Lamentações, ao ver aqui a expressão de desespero que Jeremias faz questão de passar para nós, nós vemos que também não é apenas um pedido desesperado de socorro ao próprio Deus por tudo que estava acontecendo. É também um grande testemunho de fé, onde Jeremias relata, falando da vida dele e do povo, sobre a soberania de Deus e reconhecendo que todos eles erraram e que pecaram e que não deviam ter feito o que fizeram, inclusive as alianças. E aí eles conseguem então demonstrar toda a sua fé e esperança no Deus vivo, reconhecendo que foram errados, mas que a sua fé no Deus vivo, no Deus que tem todo o poder e autoridade no céu e na terra, se mantinha firme e que ainda estava inabalável. Estavam sim sendo castigados por Deus, mas sabiam que merecia e por isso estavam todos os dias implorando a Deus que tivesse misericórdia, que perdoasse e devolvesse para ajudar novamente a mesma honra que tinham antes. Livro de Lamentações, capítulo de número 5, vamos fazer a leitura agora do versículo 11 até o versículo de número 16. Diz assim a palavra do Senhor: Forçaram as mulheres em Sião, as virgens da cidade de Judá. Os príncipes foram enforcados pelas mãos deles, as faces dos velhos não foram reverenciadas. Os jovens obrigaram a moer, e os meninos caíram debaixo das cargas de lenhas. Os velhos já não estavam mais às portas, e os jovens só deixaram a sua música. Então cessou o gozo do nosso coração, e converteu-se em um grande lamento a nossa dança, e caiu a coroa de nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. E quando o profeta, aqui nessa parte, nesse trecho que nós acabamos de ler, ele vai citar assim, ó: a nossa pele se queimou como forno, devido à grande fome. Ele estava tentando nos mostrar, através desse texto, através dessa palavra, que o sofrimento deles era muito grande. Ele estava tentando passar para que a gente entendesse como era insuportável tudo aquilo que eles estavam vivendo. O sofrimento deles era tão grande, mas tão grande, que houve a violação das mulheres, que eu já disse, a humilhação do povo. Eles faziam questão de humilhar eles em todo o tempo, com serviços degradantes, com palavras ofensivas, com trabalhos forçados, trabalho escravo, muita angústia, total brutalidade, total desrespeito, onde não existia um mínimo de dignidade humana ali aonde eles estavam vivendo, e foi isso que se tornou toda a nação de Judá e a cidade de Jerusalém. Mesmo passando o povo de Judá e o povo de Jerusalém por todo esse problema, por toda essa luta, porque pecaram, não se esqueçam disso, porque erraram, porque escolheram mal, foram infelizes nas suas escolhas, mesmo passando por tudo isso, Jeremias agora faz questão absoluta, e a gente acha isso incrível da parte dele, de não deixar morrer essa esperança, de não deixar morrer também a experiência que eles estavam tendo ali. Aí agora Jeremias pega um lápis, um papel e começa a registrar em forma de poesia tudo aquilo que eles haviam passado. Com muita garra, com muita força, fé e determinação, Jeremias escreve belíssimos textos
belíssimos poemas com 22 versos cada um. E no terceiro ele põe 66 para mostrar toda a sua inspiração. E ele escreve todos eles em ordem alfabética, seguindo o alfabeto hebraico. O único, como eu já disse, mas vale a pena relembrar, que não foi escrito em ordem alfabética hebraica foi esse, o capítulo de número 5. A única coisa que Jeremias manteve foi os 22 versículos, porque o alfabeto deles possuía 22 letras. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. E quando Jeremias ele escreve tudo isso, o que ele queria? Eu quero manter vivo aqui toda a nossa luta, todo o nosso sofrimento. Quero que todo mundo sempre se lembre que um dia Judá desobedeceu o Senhor, que um dia Judá errou, fez alianças indevidas e por conta disso o grande Deus os castigou. E veio sobre as nossas vidas todo tipo de castigo, todo tipo de afronta, todo tipo de dor. E eu quero que seja lembrado que nós pecamos sim, Deus nos estendeu a sua mão, a sua ira contra as nossas vidas, mas merecíamos porque pecamos. Eu quero que todo mundo se lembre que Deus é grande, que Deus é poderoso, que Ele é amor sim em todo tempo, porque por muito defendeu Jerusalém, seu povo, mas que Ele também é fogo consumidor. Já, normalmente quando as pessoas pregam falando de Jesus, falando de Deus, do Evangelho, somente que Deus é amor que eles se lembram. Mas eles não se lembram que Deus também é justiça, que Deus não compactua com erros e essas coisas, essa parte sempre é deixada de lado. Lamentações, capítulo de número 5, versículo de número 17 até o versículo de número 22. E o versículo 22 é o último versículo deste poema lindo, belíssimo, cheio de dor, de angústia, mas de muito sentimento, que fora escrito pelo profeta Jeremias. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do 17. Por isso desmaiou o nosso coração, e por causa disso se escureceram os nossos olhos. Pelos montes de Sião, que estavam assolados, andando por sobre ele as raposas. Tu, Senhor, permaneces para sempre, e o teu trono subsiste de geração em geração. Por que te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararia por tanto tempo? Convertei-nos a ti, ó Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como antes. Mas tu, Senhor, nos rejeitaste totalmente. Tu estás muito enfurecido contra nós. Aleluia. E é assim que termina o capítulo de número 5 do livro de Lamentações. Um capítulo lindo, escrito pelo profeta Jeremias em forma de poema. E quando o profeta Jeremias, ele cita assim, ó, é por isso que o nosso coração se desfalece e por isso os nossos olhos se escurecem. Ele quer mostrar, na verdade, toda a dor, todo o sofrimento que o povo estava passando ali naquele momento. Que já havia acabado a sua força e a sua esperança. Eles tentavam manter viva a sua fé, mas a esperança havia ido embora. A esperança havia deixado eles. Eles estavam sofrendo por conta dos erros, das escolhas, e agora estavam chegando as consequências. Quem sabe, naquele momento, eles tiveram até mesmo o desejo de desistir. A gente já clamou a Deus, já dissemos para Deus várias vezes que nós erramos mesmo, que pecamos. Assumimos para Deus várias vezes e continuamos sofrendo a si mesmo. Deus não vai fazer mais nada para a gente, vamos desistir, vamos deixar isso para lá. Quando a gente está passando por lutas, por problemas, por dificuldade, é comum que as pessoas cheguem perto de nós e digam, ó, deixa isso para lá, não mexe mais com isso, não, você já tentou até aqui, não deu certo, não vai dar certo mais. A mulher de Jó fez isso com ele. Nos dias de hoje ainda acontece isso com a gente, mas eu quero te dizer, não desista. Porque o Senhor, como diz o profeta Jeremias, ele não vai ficar irado com você para sempre. O Senhor vai reconhecer o teu esforço. O Senhor vai olhar para a tua vida e vai vir com misericórdia, com soberania, com graça. Que erramos, nós sabemos. A gente erra o tempo todo. Eles vão dizer aqui na palavra de Deus, nós pecamos. E por conta disso é que estamos sofrendo. Eles conseguem assumir o seu erro. E não desista do Senhor, não desista dos planos de Deus para a sua vida. Quando você errar, assuma mesmo diante de Deus.
Nós erramos, Senhor. Pecamos, como diz aqui o povo de Judá, nós pecamos. Ai de nós, porque pecamos. Isso mostra que o povo havia verdadeiramente entendido, que não tinha sombra de dúvida. Eles sabiam que eles estavam errados e por conta disso estavam sofrendo. Eles sabiam que haviam pecado. Por conta disso estava vindo as lutas, os desesperos e os problemas. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Eles tinham consciência de que tudo que estava acontecendo era consequência dos erros e dos pecados, das suas inúmeras transgressões. Por exemplo, no versículo de número 18, ele vai mostrar a imagem do Monte de Sião. Ele cita o Monte de Sião, todo desolado, sendo habitado, com raposas andando por ele. E nós que somos cristãos, nós sabemos que o Monte de Sião, ali para o pessoal de Jerusalém, é um símbolo poderoso de sua religiosidade, da tradição judaica. Isso é um símbolo de poder, de religião. Para eles, então, é uma coisa muito abençoada. E ele vai dizer que o Monte de Sião estava repleto de raposas andando por ele. Nós sabemos que o Monte de Sião, ali para o pessoal de Judá, para o pessoal de Jerusalém, ele não faz parte apenas ali do seu centro geográfico. Ele é o epicentro da espiritualidade deles e da sua fé. O versículo 19, ele diz assim, ó: Tu, Senhor, permaneces para sempre. O teu trono subsiste de geração em geração. Isso indica para mim, para você, para todo o povo de Judá ali naquela época, que mesmo nos momentos de crise, de desolação, de destruição, ainda havia reconhecido ali no meio do povo que tinha errado, mas que sabia que tinha um Deus no céu, que a permanência de Deus, aleluia, ali no meio deles, ela era infinita. Deus estava no controle da situação. O que Deus estava fazendo é dando a todos eles um aprendizado. Ou seja, em outras palavras, o que Jeremias queria dizer para mim e para você era o seguinte: olha, o mundo pode estar totalmente destruído, em ruínas, mas a majestade de Deus, ela é firme, ela se mantém inabalável. Eu posso deixar de ser fiel a qualquer momento, mas ele se mantém fiel. Eu posso ter as minhas estruturas abaladas em qualquer momento, mas ele é inabalável. E era por isso que mesmo errando, mesmo estando em pecado, mesmo tendo cometido de vários erros, o povo de Judá insistia: Deus, restaura a nossa fé, a nossa força, faça com que nós sejamos como fomos um dia, como a gente era antes. A gente está aqui dizendo para o Senhor que nós erramos, que nós pecamos, fizemos aliança com quem não devíamos ter feito isso. Mas a gente quer o Senhor de novo na nossa vida, porque o Senhor é importante para nós. Senhor, por favor, pelo amor de Deus, nos perdoa. Pensa para você ver o que aquele povo estava passando, reconhecendo o seu erro. E mesmo assim a solução não chegava. Mas eles insistiram, porque sabiam que tinha pisado feio na bola com Jesus, com Deus ali naquele momento. O Deus que defendia a cidade o tempo todo. O Deus que defendia a nação o tempo todo. Agora eles se aliam a pessoas que não estão nem aí para o Deus deles. E Deus não gostou. E Deus se entristeceu com eles. E a consequência pelos atos deles veio e veio feio. Veio com juro e correção monetária. Talvez alguns de nós estejamos passando por lutas, por problemas. E muitas das vezes as lutas que passamos é por conta dos nossos erros, das nossas escolhas. O povo de Judá, o povo de Jerusalém, não desistiu hora nenhuma. Quiseram Deus a qualquer custo. Eles passaram o tempo todo insistindo e implorando para Deus: Senhor, renova as nossas forças, aumenta a nossa fé, renova a nossa esperança, faça com que nós sejamos do jeito que a gente foi um dia, antes de termos cometido todos esses erros. O tempo todo eles ficaram insistindo com Deus. No versículo 21, há um pedido explícito para Deus: restaure as nossas forças. Deus, faça a gente ser como a gente era antes. Traga de volta a restauração, Deus. Traga de volta o renovo, Deus. Se você hoje, em nome de Jesus, se sente
fragilizado, fraco, se sente que as suas forças se esgotaram, começa a pedir a Deus como pediu o povo de Judá naquele dia: Deus, renova a minha força, a minha fé, renova a minha esperança, me fortalece novamente, faça eu ser novamente como eu era no primeiro amor. Deus, se manifeste na minha vida com teu poder e com a tua autoridade. Tudo aquilo que eu fiz de errado, todos os meus erros, seja por palavras, por obras, por pensamento, eu renuncio a todos eles e eu quero o Senhor inteiramente na minha vida, em nome de Jesus. E Deus vai se manifestar na sua vida com graça, com honra, com poder e com majestade. E você vai ver o desenrolar do mistério aí na sua casa, na sua vida, no seu trabalho, onde você estiver. Porque Deus é poderoso para nos conceder todo e qualquer milagre que nós estivermos precisando. O Senhor pode resolver e trazer solução para qualquer problema. Ele é especialista em resolver problemas. Se você tão somente crer, verás a glória de Deus se manifestar na sua casa e na sua vida. Ele mostra que o povo de Judá tinha consciência e sabia que Deus, aleluia, havia se enfurecido com eles por conta dos erros, das alianças, dos seus pecados. Então renunciaram aos erros, aos pecados e se voltaram a Deus. E é o que eu e você, todos os dias de nossa vida, devemos fazer. Querido, nós estamos chegando ao fim de mais um Almoçando na Presença do Senhor. Que Deus em Cristo Jesus abençoe poderosamente a sua vida, a sua casa e o seu lar. E que a sua casa, a sua família, o seu lar, o seu trabalho, a sua vida como um todo seja repleta das bênçãos do Senhor. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Se você ainda não tiver feito isso, faça agora, por favor, por gentileza, coloque seu nome, o nome da pessoa que você deseja oração. Nós vamos orar. E Deus vai fazer um milagre. Eu creio no poder de Deus. Amém? Senhor Jesus, abençoa essa vida que ora comigo agora. Abençoa essa pessoa agora, Senhor, de uma maneira especial e grandiosa. Querido Deus, entra na casa, entra no lar, Senhor, pelo poder e autoridade que há no teu sangue, pelo poder e autoridade que há no teu nome. Trabalha na família, na casa, no trabalho, na causa. Jesus, na saúde, na vizinhança, dentro do trabalho, aonde essa pessoa estiver, essa pessoa que tem se levantado contra a vida deste homem, essa pessoa que tem se levantado contra a vida desta mulher, joga por terra agora, meu Deus, todo o problema, traga paz. Jesus, traga paz para dentro deste lar, para este coração, para essa vida agora, em nome de Jesus. Faça com que essa pessoa seja abençoada pelo teu poder. Traga renovo, traga cura, traga salvação, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, traga cura, traga renovo, traga libertação. Existem pessoas aí dentro dessa casa, deste lar, que precisa de libertação. Liberta, Jesus, pelo poder do teu sangue. Traga o teu poder, a unção do teu Santo Espírito para dentro deste lar, para dentro dessa casa, para essa família, agora, em nome de Jesus. Que o Senhor seja, aleluia, grandioso dentro deste lar, desta casa, nessa vida, em nome de Jesus. Que o teu poder, a tua presença e a tua palavra reine e more neste lugar, em nome de Jesus. E nós te agradecemos por mais esses momentos pelos quais o Senhor nos dá o privilégio de estar na tua presença. Obrigada, Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus. Aleluia. Queridos, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia aqui comigo no Almoçando na Presença do Senhor. Deus em Cristo Jesus abençoe poderosamente a sua vida. Permitindo, Senhor, estaremos de volta na segunda-feira e, é claro, estarei esperando por você. Tchau, povo de Deus. Tenha um final de semana incrível, cheio de Deus e cheio do Espírito Santo. Tchau, tchau.